Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima segunda-feira, 13 de janeiro, semana de Copinha, né? Hoje já temos aí o Corinthians jogando o mata-mata da Copinha. Temos também estreia no Campeonato Paulista, quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Red Bull Bragantino, tá? Então, cara, literalmente começou a temporada. Tá? A partir de agora aí passou aí o período de férias e tudo mais, né? O Corinthians não teve nenhuma contratação, né? Não é que, não teve nenhuma contratação bombástica, não teve contratação, né? Mas seguimos, temos aí uma boa confiança no trabalho da nossa comissão técnica. Entendo que o nosso elenco precisava de contratações, tá? Entendo que a gente necessitava, mas vamos aí analisando essa estratégia do Fabinho Soldado e do Ramon Dias. Certo, família? Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje pela Copinha temos Corinthians e Falcon do Sergipe, jogo 5h30 da tarde, tá? Jogo 5h30 da tarde, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Né, o John tinha falado aqui que o Corinthians mudaria de sede porque era a regra da Copinha. O time que foi o líder da chave mantém na sede, né? E a sede do grupo do Corinthians vinha sendo em Santo André. Então o Corinthians deveria jogar na sede do grupo do Falcon. Não sei qual foi o critério, tá? Não sei qual foi o critério, mas escolheram que o jogo do Corinthians se mantivesse aí em São José, em Santo André, provavelmente por conta da capacidade do estádio, isso e aquilo. Então, tudo beleza, tá? Então, Corinthians aí, Falcon, hoje, 5h30 da tarde, o Corinthians tentando aí uma vaga na próxima fase do mata-mata da Copinha. Lembrando, tá, que a transmissão do jogo vai ser pela Cazé TV no YouTube, né? Vocês sempre me perguntam, então tá aí pra vocês. Hoje, o Corinthians joga na Cazé TV pela Copinha. Bom, enquanto isso, a nossa equipe segue o ritmo de treinamentos nessa semana aí de pré-temporada. Finalizaram um momento concentrados no CT de ontem para hoje, né? Porque eles iniciaram a pré-temporada na terça-feira e estavam sem voltar para casa até ontem. Tá? Ontem no domingo fizeram aí um treinamento, foram liberados, né? Ficaram aí com a família, tal. Hoje retornam ao CT, né, para a sequência dos treinos e seguem concentrados até o dia da viagem para Bragança Paulista, né, onde o Corinthians vai enfrentar aí o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Tá? Então, segunda, terça e quarta concentrados. Quarta, eles viajam para Bragança, dormem lá para enfrentarem o Bragantino na quinta-feira, estreia da temporada do Coringão. Certo, família? Então, tudo anotado aí na agenda para vocês. Bom, uma atualização bem rápida, tá? Ontem tivemos uma entrevista do Mateuzinho pro canal do Cross, corintiano, que vocês acompanham bastante aqui no YouTube também, tá? E o Mateuzinho falou sobre Rodrigo Garro, né? Como está esse dia a dia dele, como tá aí, como o próprio elenco, né, tá apoiando o Rodrigo e tudo mais. E o Mateuzinho falou o seguinte: ele está muito melhor, mais sorridente, a gente vê ele voltando a sorrir, retomando a vida aos poucos. Infelizmente, é algo que a gente nunca quer que aconteça na nossa vida, mas temos procurado ajudar ele da melhor maneira possível todo santo dia. A gente tem tentado levantar o astral dele, porque sabe que não é fácil, né? Então, realmente, o elenco vai auxiliar ali o Rodrigo Garro, vai ajudar no dia a dia, e tem o trabalho profissional também da doutora Anaí Couto, psicóloga do Corinthians, né? O trabalho dela é profissional. O elenco é um trabalho ali no dia a dia, conversar com o cara, sabe? Sente o cara um pouco para baixo, vamos ali, tal, sabe? Para descontrair um pouco, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto e a gente tem aí a tranquilidade de que vai dar certo. Só para não passar batido, tá? Só para não passar batido. Vi algumas pessoas comentando: pô, John, você comentou da lesão do Rodrigo Garro.
ele tá afastado por conta do acidente, ele machucou no acidente ou ele machucou no treino? Nenhuma das três opções. Tá? O John explicou e vou explicar novamente, sem problema algum. O Rodrigo Garro já vinha sentindo uma dor desde o ano passado. Tanto que se vocês pegarem, eu acho que o clássico contra o Palmeiras, ele tá com a bandagem no joelho. Que ele já vinha sentindo dores. Tá? E aí, esperaram acabar a temporada, só que era um incômodo. Incomoda, mas não tira o atleta de jogo. O que eles preferiram? Vamos fazer o tratamento assim que começar as férias, e ele começou, né, em dezembro, e vão continuar agora o tratamento, vão poupar o jogador, agora no começo da temporada, para que ele não perca o restante do ano. Simples, não foi lesão do acidente, não estão só poupando ele por conta do acidente, né, por conta da parte psicológica, não, é por conta realmente do incômodo que ele já sentia desde o ano passado, certo? Bom, seguindo com as novidades, o Corinthians tem até hoje, né, no horário aí estipulado pela CBF, para registrar os novos contratos dos atletas. Maicon tinha contrato até o fim do ano passado, renovou o empréstimo. Tem que subir o novo contrato no bid, porque o contrato que tem lá é até o fim do ano passado. Então o cara não pode jogar esse ano. O Corinthians já renovou, tem que subir o contrato no bid. Romero tinha contrato até o fim do ano passado. Hugo Souza tem que atualizar o contrato dele. E outros atletas que estiveram nessa situação, né? O próprio Kaká também estava emprestado, tem que atualizar o contrato. Aí vamos lá, hoje é dia 13 de janeiro. Aí já surgiu a notícia que o Corinthians está correndo contra o tempo para registrar esses jogadores. Não posso acreditar nisso. Se o prazo era até dia 13, esses jogadores já renovaram o contrato, ó. Há quanto tempo? E aí, chega agora, dia 13, no último dia. Meu Deus do céu, tem que registrar, corre. Não, isso já deveria ter sido preparado, ó, há muito tempo, tá? Então não vou nem esticar o chiclete. Aguardo, né, a confirmação, essa atualização dos contratos, que tudo se resolva. Eu não quero nem acreditar numa corrida contra o tempo, porque é um absurdo, tá? Seria um absurdo na questão administrativa da nossa equipe. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, falando sobre categoria de base, tá bem rápido, situação do Claudinei Alves. Essa semana ele deu uma outra entrevista, falou novamente sobre a questão do Palmeiras na negociação com o garoto Flora, né? O John já falou aí nos últimos 2 vídeos sobre a exclusão do Corinthians do movimento de clubes formadores, né? Da Copa Votorantim Sub-15, os clubes emitiram uma nota oficial pedindo a exclusão do Corinthians, porque o Corinthians negociou com um jogador da base do Palmeiras, certo? E aí o Claudinei Alves falou, pô, na época do Flora, o Palmeiras veio, negociou, apresentou proposta, conversou com a família do jogador, no fim das contas ele ficou aqui no Corinthians. Isso não é aliciamento? Certo? Então já rebatendo isso que o Palmeiras está colocando agora. Né? Agora o Palmeiras é a grande vítima, agora o Palmeiras é o clube ético, agora tudo isso, né? E mais, o que mais me chama a atenção é os outros clubes apoiando o Palmeiras. Né? Porque não foi só o Palmeiras. A nota oficial lá tem 9 clubes. Certo? E com isso e outras situações, né, da categoria de base, existe a possibilidade do Claudinei Alves deixar a direção de base do Corinthians. Eu, particularmente, seria a favor, tá? Não por esse problema com o Palmeiras, por conta da gestão que ele fez aí no ano de 2024. Foi uma gestão ruim, ponto. O trabalho dele como diretor de base foi um trabalho ruim. E o Corinthians deixa de ganhar dinheiro com o Claudinei Alves cuidando das categorias de base. Isso é um fato, tá? Então a gente aguarda aí mais atualizações, se realmente teremos essa grande mudança, se o Corinthians vai trazer outro gestor para a base ou não. O maior problema do Augusto Melo nesse sentido é que se sair o Claudinei Alves, ele vai colocar outra pessoa que não tem nada a ver também com a área, sabe? Então, não sei se seria tão vantajoso nesse sentido, sabe? Não é nem tão vantajoso. Não sei se a gente poderia ter tanta esperança de melhora, tá? Eu acho que assim fica melhor pra gente construir o raciocínio. Não sei se o próximo profissional escolhido pelo Augusto Melo seria tão melhor assim que o Claudinei Alves, tá?
Mas enfim, família, notícias rápidas de mercado da bola. O Luciano Acosta, jogador aí do Cincinnati, da MLS, da Liga dos Estados Unidos, né? A gente já comentou sobre ele aqui muitas vezes. Um jogador de uma estatura bem baixa, né? 1,60 m para jogadores e tudo mais, tal. Ele é um jogador aí que surgiu no futebol argentino, né? Boca Juniors, Estudiantes, veio para o futebol dos Estados Unidos e recentemente falou sobre o Corinthians, sobre o Boca Juniors, que ele gostaria de jogar em grandes clubes, né? E falou dos dois, o Corinthians, um clube do Brasil, na Argentina seria o Boca Juniors e tal, isso e aquilo. Ele tá se oferecendo para esses times, tá? E aí, qual que é a grande atualização de momento? Estipularam a data para reapresentação do time do Cincinnati, né? Pro elenco aí do Cincinnati, pro início da pré-temporada de 2025. O que aconteceu? O Luciano Acosta não se apresentou. Não se reapresentou, né? Não compareceu. Simplesmente falou, não quero. E ele já falou isso abertamente, né? Que ele gostaria de mudar e tudo mais, isso e aquilo. Então, assim, não é algo diretamente sobre o Corinthians nessa atualização, mas realmente o Luciano Acosta não deve ficar no Cincinnati. Agora a gente aguarda para ver se o Corinthians vai intensificar essa negociação, né? Ou não, tá? E um ponto importante, né? Vou até pensando assim, quando eu falo, ele tem contrato com o Cincinnati. Se ele conseguir a rescisão e ficar livre no mercado, eu acho que o Corinthians vai realmente para cima para tentar a contratação. Agora, ele forçando lá, mas continuando com o contrato, né? Não, Cincinnati fala, beleza, você vai ficar treinando separado aqui, esperando uma proposta de compra. Aí esquece, o Corinthians não vai negociar, não vai tentar a contratação do atleta, tá? Bom, família, e a última novidade é a seguinte, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, tá? Ele surgiu aqui no Vitória, da Bahia, foi já para o futebol espanhol em 2013, aí passou pelo Arsenal, voltou para o futebol espanhol, Valência, Atlético de Madrid e atualmente está no Besiktas da Turquia. Cara, eu lembro pouquíssimo dele aqui no futebol brasileiro, tá? Bem pouco mesmo, é um zagueiro que já tem 34 anos, certo? E a informação é de que ele realmente gostaria de jogar no Corinthians, né? Ele é corintiano, tal, começou a seguir o Corinthians nas redes sociais, começou a seguir o Memphis, isso e aquilo, tava nessa resenha aí de Memphis e tal, não sei o que, quer vir pro Corinthians. Qual que é a questão, né? Fui pesquisar sobre o momento do Gabriel Paulista. Como eu falei, 34 anos, tem contrato até 2027 com o Besiktas, e nesse momento ele está machucado, vai fazer uma cirurgia e só volta no meio de fevereiro. E aí eu fui olhar, falei, cara, será que é o zagueiro canhoto? Não. E eu tava lembrando, falei, cara, o Gabriel Paulista não é canhoto. Não, ele é destro. Então, assim, não tem nada dentro do perfil de zagueiro que o Corinthians busca. Não é o canhoto. Não está livre no mercado, não é oportunidade de mercado. E está machucado, tá? Resumindo tudo, na minha opinião, o Corinthians não vai avançar em negociações com o Gabriel Paulista, mas eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre o atleta, se vocês gostariam que o Corinthians tentasse uma negociação, por exemplo, por empréstimo, né, para que ele venha aí para a nossa equipe. Como eu disse, o contrato dele é longo, é um jogador que está machucado e é um atleta aí com 34 anos no futebol europeu, tá? São essas as informações do Gabriel Paulista. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!